Quanto é a tensão induzida? Ó. Zero. Então nessa situação aí, ó, que ele estava aqui, girou 90 graus, tensão induzida agora, ó, o E vai ser, deixa eu botar bem aqui, o E vai ser 2BLV seno do ângulo. Que agora esse ângulo aí é seno de 90 graus. Certo? Na verdade aqui estava 90, né? Aqui é seno de zero, né? Seno de zero grau. Tá? Seno de 0 grau, que aqui é 0 e o outro é 180. E seno de 0 grau é 0. Essa tensão induzida aqui é 0. Então olha o que aconteceu. Vamos analisar aqui. O que você fez aqui, ó? Então nessa posição, minha tensão era máxima. 2BLV. Girei 45 graus, ela caiu 30%. Girei 90 graus, ela zerou. Se você continuar girando, ela vai começar a aumentar. Então ela vai ficar máxima, cai para 0, depois fica mínima e tal. Se você fizer um desenho, se você pegar essa tensão aqui e fizer um gráfico do que está acontecendo, vocês vão ver que está acontecendo isso aqui, ó. Então, ó, quando ela estava nessa posição, você estava no valor máximo, girou 45 graus. Vou botar aqui, ó, 45 graus. Ela caiu aqui uns 30%. 90 graus, ela está em 0. Ela fez assim, ó. Se você continuar girando, você vai ver que essa polaridade vai inverter. Então o que você vai acontecer aqui é que você vai criar uma senoide. Você criou uma senoide. Então na verdade com essa construção, você criou uma fonte de tensão? Criou. Só que você criou uma fonte de tensão CA. Que não é o que a gente quer, a gente quer uma tensão CC. Deixa eu só desenhar melhor essa senoide. Então você acabou de criar aqui uma fonte de tensão CA. Certo? Então se você desenhar aqui com esse gráfico aí da tensão induzida, o E, em função do ângulo, então por exemplo, a gente começou com um ângulo, ó, com um ângulo 0 grau, que seria essa opção aqui, ela está 0. Com um ângulo 90, vou botar aqui 90, ela ficou máximo. Se você passar de 90, ela vai começar a cair. Quando chegar no 180, ela vai estar 0 de novo. E depois ela vai inverter. Vai inverter a polaridade aqui, ó. Então você cria uma senoide. A sua tensão induzida em função do ângulo é uma senoide. Então você acabou de criar uma fonte CA. Então você deve se perguntar, quando eu jogo de eletricidade CA, de onde vinha aquela fonte CA? Daqui. Isso aqui é o que a gente vai estudar mais na frente. A gente acabou de criar aqui um gerador síncrono. Isso aqui é um gerador síncrono. Só que a gente vai começar com um gerador CC, certo? Mas isso aqui que a gente acabou de criar é um gerador síncrono, certo? Então, quando a gente for estudar gerador síncrono, eu posso até revisar isso aqui, mas basicamente a gente acabou de criar um gerador síncrono, ok? E a gente pode ver isso pela fórmula. Isso aqui é a fórmula, ela é uma função senoidal. Então a sua fórmula, ela é quem? A sua tensão induzida é com a fórmula que a gente já chegou. É o 2 vezes B, L, V, seno do ângulo. Seno do zero. Certo? Então isso aqui, ó, esses termos são constantes. Tá? Se você mantiver constante, né, o campo, o comprimento, a velocidade de rotação, isso aqui é uma constante. Constante multiplicado por uma senoide, se vocês lembrarem lá de eletricidade CA, isso aqui é um valor de pico. E aqui é a senoide, né? Então você acabou de criar aí uma tensão CA, certo? Então essa construção aí é a construção do gerador síncrono. O que a gente vai ver agora é como é que eu vou fazer isso aí virar CC. Certo? Como é que eu quero? Porque eu quero um gerador CC. Como é que eu vou conseguir fazer isso aí virar CC? Certo? Mas ficou entendido até aí, pessoal? Sim. Beleza?
Aí eu vou só ajeitar essa fórmula para a gente ter ali uma fórmula parecida com o que vocês viram em eletricidade CA. Né? Porque aqui está em função do ângulo, só que lá em eletricidade vocês viram em função do ômega vezes o tempo, a frequência e tal. Então eu vou só ajeitar essa fórmula aqui para ficar igual a que a gente viu lá em eletricidade CA. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Acho que dá para botar bem aqui assim. Então, como é que a gente chega àquela fórmula lá? Seguinte, aqui a gente vai ter que, não sei se vocês estudaram em outras disciplinas, em física, a gente estuda, quando estuda movimento circular, tem alguma dessas fórmulas que eu vou falar aqui para vocês. Ó, essa velocidade aqui, pessoal, a gente chama ela de velocidade tangencial. Só que em máquinas girantes é interessante para a gente essa velocidade que eu botei bem aqui, ó, essa aqui, que é um ômega. Ômega, a gente chama isso de velocidade angular. Tá? Então, para a gente é mais interessante trabalhar com velocidade angular, que é o quê? Quantos ângulos você percorre, por exemplo, por segundo? Digamos ali, um motor está dando 360 graus por segundo, ou seja, uma volta por segundo. Então, isso é uma velocidade angular. Tá? Então, qual é a relação entre a velocidade angular, que é o ômega, e aquele V ali, ó. Então, aquele V, que é a velocidade tangencial, ela é o ômega vezes o raio. Esse raio aqui é o raio, no caso aqui, o raio desse movimento circular aqui. Então, a relação entre o ômega e essa velocidadezinha aqui é essa forma. Velocidade tangencial é o ômega vezes o raio. Tá? Então aqui eu já vou substituir esse V aqui, ó. Eu vou substituir o ômega R nessa minha forma. Só que outra coisa que eu quero tirar o ângulo. Certo? Então, ó, quem é também a velocidade angular? Velocidade angular, ela é a variação do ângulo no tempo. Certo? Ou seja, quantos graus eu consigo percorrer em um determinado segundo, em um determinado tempo. Então, a velocidade angular é a variação do ângulo no tempo. Quem é a variação do ângulo? É o ângulo final menos o inicial. E quem é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Certo? A gente vai considerar que a gente começou o nosso movimento com os valores iniciais tudo zero. Né? Então, o meu B0 aqui vai ser zero, esse valor aqui vai ser zero, e o T0 vai ser zero. Então, eu vou ter que minha rotação angular vai ser o ângulo que eu estou sobre o tempo. Então, como eu quero substituir lá o ângulo, quem vai ser o ângulo? Ômega T. Né? O tempo multiplica aqui. Então, eu vou substituir essas duas coisas. Vou substituir o V aqui, ó, e vou substituir o ângulo. Então, quem vai ficar? Minha tensão induzida. Vai ficar 2VL. Vamos mudar isso aqui. Aí o V agora eu vou substituir, ó. O V aqui que é a velocidade tangencial, vou substituir por ômega R. Ômega R. E aqui, seno de ômega T. Então, ó, aqui já apareceu do jeito que vocês estudam lá em eletricidade CA, né? A função senoidal é a função da velocidade angular vezes o tempo, né? Ômega T. Certo? E aí aqui, muitos livros trabalham um pouco mais essa equação da seguinte forma, que é o seguinte, ó. Vocês lembram que o comprimento da espira aqui é esse valor aqui, aqui é o comprimento da espira, né? Bem aqui, ó, vocês viram que a gente chamou de raio, então o raio é isso aqui, ó. Aqui é o raio. Né? Então perceba, ó, quem vai ser a área da espira? Se eu quiser aqui, vou chamar aqui a área da espira. É essa dimensão vezes essa. Essa dimensão aqui é o L, essa aqui é 2 vezes o raio. Então a área da espira é o L vezes 2 vezes o raio. Então aqui é a área da espira.